Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nosso curso vamos estudar a adoção de crianças e adolescentes. Em nossa aula de hoje vamos examinar o direito à convivência familiar. Dessa forma, vamos estudar o programa de acolhimento temporário, a família natural e a ampliada. Trataremos ainda do acolhimento familiar institucional, bem como vamos examinar a adoção por ascendentes e as medidas de proteção à criança e ao adolescente. Bom, então vamos lá. Inicialmente, eu quero que vocês saibam que a adoção é uma medida excepcional. Ela só será cabível quando houver a impossibilidade da manutenção da criança ou adolescente na família biológica. Então, a adoção é um procedimento legal pelo qual alguém assume como filho, de modo definitivo e irrevogável, uma criança ou adolescente nascido de outra pessoa. Qualquer pessoa interessada em adotar deverá procurar a vara da infância e da juventude que atende à região ou à cidade na qual reside. Então, ela receberá as primeiras orientações quanto às etapas e documentos necessários para a formalização do pedido de inscrição no cadastro de pretendentes à adoção. Este cadastro é nacional e é único, sendo que todas as pessoas que desejam adotar entrarão em uma fila. Esta é hoje, no Brasil, a única forma legal de se adotar uma criança ou um adolescente. É importante que fique bem esclarecido que adotar uma criança e ser uma família acolhedora são projetos distintos. O objetivo maior do acolhimento familiar é a reintegração da criança. O acolhimento é temporário e excepcional, portanto, assim que a criança ou o adolescente estiver em condições de retornar para a sua família, ela será reintegrada. Não sendo possível o retorno, os pais serão destituídos do poder familiar e a criança ou adolescente será encaminhado para a adoção. Portanto, o acolhimento familiar é um projeto social, ao passo que a adoção é a realização de um projeto de família. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe, portanto, que uma pessoa ou um casal que esteja cadastrado para a adoção venha a se tornar uma família acolhedora. Sabe por quê? Porque o desejo de constituir uma família pode ser conflitante na construção do papel de uma família acolhedora, que é provisória, e o acolhimento familiar não pode competir com as famílias biológicas. Agora vamos avançar mais um pouco e estudar a convivência familiar, que é o direito fundamental da criança e do adolescente a viver com a sua família natural ou, subsidiariamente, a sua família extensa. A nossa legislação prevê manifestamente que toda criança e adolescente tem o direito a uma família, a qual devem ter protegido seus vínculos pelo Estado e pela sociedade, ou seja, tem direito à convivência familiar. Acerca da convivência familiar, o Estatuto da Criança e do Adolescente é bem expressivo ao afirmar que o lugar da criança e do adolescente é com a sua família natural e apenas de forma excepcional será substituída por outra família. Para vocês entenderem melhor, observem o ECA em seus artigos 4º e 19. O direito à convivência familiar e à comunitária é tão importante quanto o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade. A nossa Constituição Federal de 88 diz que a família é a base da sociedade, que compete a ela, ao Estado, à sociedade em geral e às comunidades assegurar à criança e ao adolescente o exercício de seus direitos fundamentais. Ocorre que quando a família, ao invés de proteger a criança e o adolescente, viola os seus direitos, uma das medidas previstas no ECA para impedir a violência e a negligência contra eles é o abrigamento em instituição. Então, o acolhimento institucional deve ser uma medida excepcional e provisória, e o ECA obriga que se assegure a preservação dos vínculos familiares e a integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção em família de origem. A Lei da Adoção, a Lei nº 12.010 de 2009, priorizou para que as crianças em situação de vulnerabilidade sejam encaminhadas para casas acolhedoras, ao invés de instituições de abrigo. Após o período de acolhimento, temos 3 destinos possíveis. Retorno ao lar de origem, casos em que os vínculos maternos e paternos sejam restabelecidos, que seria ótimo,
pois a criança vai retornar à sua família natural e vai continuar a sua vida. A adoção por uma terceira família e o reingresso em um abrigo. É importante destacar que só não pode ser adotada pelos acolhedores. Agora vamos estudar a família natural e ampliada. Meus amigos, a família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e os seus descendentes. A família ampliada, extensa ou estendida, é disciplinada no direito de família e podemos encontrar nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil. Então, as espécies de parentes se classificam conforme a linhagem e a procedência. Assim, são parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. São parentes em linha colateral ou transversal até quarto grau, se consanguíneos, as pessoas oriundas de um tronco comum, mas que não descendem umas das outras, apenas compartilham a ancestralidade. Destacamos que a família extensa, ou a ampliada, está prevista no parágrafo único do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é aquela que se estende para além das unidades de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Podemos dizer que alcança os familiares consanguíneos com graus mais afastados de parentescos que não integram a família nuclear, os avós, tios-avós, netos, sobrinhos-netos, irmãos, primos, tios e sobrinhos. Agora vamos avançar um pouco mais e estudar o acolhimento familiar. Trata-se de uma modalidade de acolhimento provisório prevista no ECA e considerada como prioritária ao acolhimento institucional. Acontece em residências de famílias cadastradas e selecionadas e formadas por profissionais da área da infância e juventude. O acolhimento acontece em ambiente familiar, garantindo a construção de vínculos individualizados e convivência comunitária para crianças ou adolescentes afastados da família biológica por uma determinação judicial como medida de proteção excepcional e provisória. O programa de acolhimento familiar consiste em selecionar e capacitar famílias para serem os guardiões legais de uma criança ou adolescente. No Brasil, o acolhimento é lei federal, mas precisa ser implantado e está em funcionamento na mesma cidade em que a criança está acolhida e onde a família acolhedora reside. A sua utilização é para crianças que estejam em situação de risco, assim, tem natureza jurídica de medida de proteção, e o objetivo é cuidar da criança temporariamente para que o Estado trabalhe para que eventualmente a criança retorne ao lar de sua família natural. O período máximo é de 18 meses, com a reavaliação a cada 3 meses, conforme verificamos no artigo 19, parágrafo 1º e 2º do ECA. Destaque-se que as famílias acolhedoras não se comprometem a assumir a criança como filho, uma vez que elas são parceiras do sistema de atendimento e auxiliam a preparação para o retorno na família biológica ou então para a adoção. Outra medida importante é o prazo máximo de 18 meses para a permanência da criança ou do adolescente em programas de acolhimento institucional. O acolhimento familiar tem caráter temporário, até se chegar à definição da situação da criança ou do adolescente, retornar para a família de origem, encaminhar para a família extensa ou habilitar para a adoção. E o acolhimento institucional? Ora, meus amigos, trata-se de uma medida excepcional e provisória que deve ser mantida pelo menor período de tempo possível, uma vez que se deve garantir o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária. E com a Lei 12.010 de 2009, o termo abrigo foi substituído pela expressão acolhimento institucional e tem previsão no ECA em seu artigo 101, inciso 7º. O ECA estabelece no artigo 136 que o Conselho Tutelar tem a atribuição de atender as crianças e os adolescentes aplicando algumas medidas previstas e, dentre elas, nós temos o acolhimento institucional. Para finalizar nossa aula de hoje, vamos estudar a adoção por ascendentes e as medidas de proteção à criança e ao adolescente. A adoção por ascendentes era permitida antes da edição do ECA e na jurisprudência também era aceita a possibilidade dos avós adotarem os seus netos.
Ocorre que o ECA, no artigo 42, parágrafo 1º, passou a proibir o ascendente de adotar o seu descendente e ainda proibiu a adoção de irmãos. Mas mesmo assim, não podemos esquecer de citar o artigo 6º do ECA, ao estabelecer que, ao interpretarmos a lei, devemos levar em consideração os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, meus amigos, não há impossibilidade absoluta, porque prevalece o interesse da criança e do adolescente. O que se observa na prática são muitos netos criados pelos avós, que geralmente os chamam de pai e mãe, criados como filhos desde o nascimento. Para o melhor entendimento, é importante deixar bem claro que o próprio STJ diverge sobre a adoção de netos pelos avós, tendo gerado discussões entre os operadores do direito. E para finalizar, nós temos que as medidas de proteção à criança ou ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos por lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável e em razão da sua conduta. As medidas previstas pelo ECA poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Ao serem aplicadas, serão levadas em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Bom, e por hoje nós vamos ficando por aqui. Para a complementação do conhecimento de vocês, não deixem de estudar o material didático que se encontra na sua área do aluno. Lá você encontrará de forma mais aprofundada os temas aqui abordados. Então, bons estudos e um forte abraço.